Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A razão que motivou a apresentação deste projeto de resolução, que visa determinar ao Governo Regional a devolução aos municípios da região autónoma da Madeira dos montantes de IRS relativos à participação variável, já foi juridicamente dirimida nos tribunais. Sobre a mesma, o acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, datado 28 de junho de 2012, é taxativo quando refere que não compete ao Governo da República efetuar essa transferência para os municípios da região autónoma da Madeira. Suporta esta decisão no argumento de que, se as receitas de IRS são geradas, cobradas e mantidas na região autónoma da Madeira, não pode ser o orçamento do Estado a ter aquilo que nunca recebeu. Aliás, qualquer devolução pressupõe uma prévia recepção. No caso em apreço, o Estado não recebeu essa verba. Portanto, senhoras e senhores deputados, não percamos tempo com discussões sobre a obrigatoriedade do Estado em devolver essa verba. Essa questão está definitivamente arrumada e decidida. Posto isto, importa então estabelecer e determinar quem deve cumprir com essa obrigatoriedade. O PSD já aduziu noutros fóruns que o Tribunal unicamente referiu que não era o Governo da República que deveria fazer essa devolução, mas que não determinou quem o deveria fazer. Aduziu também que terá de ser o Governo Regional ressarcido dessa verba pelo Governo da República. Sobre estes dois argumentos, importa assim dizer o seguinte: se não é o Governo da República que cabe efetuar esta devolução, por exclusão de partes e numa análise intelectualmente honesta, a quem caberá, então, objetivamente esta obrigação? Só poderá, obviamente, caber ao Governo Regional. É nos seus cofres que entrou esta verba. Só a falta de vontade política ou a má-fé é que pode sustentar esta permanente recusa de proceder a esta devolução. Relativamente à questão da necessidade de ressarcimento por parte do Governo da República, importa igualmente recordar o seguinte: o artigo 103 da Constituição da República Portuguesa estabelece que os impostos são criados por lei, que determina a incidência, a taxa, os benefícios fiscais e as garantias dos contribuintes. O artigo 161 da mesma Constituição diz que a competência política e legislativa da Assembleia da República aprovar as leis das grandes opções dos planos nacionais e o Orçamento de Estado sob proposta do Governo. O artigo 165 da mesma Constituição, na sua linha I, diz que é da exclusiva competência da Assembleia da República legislar sobre as seguintes matérias, salvo autorização ao Governo: criação de impostos e sistema fiscal e regime geral das taxas e demais contribuições financeiras a favor das entidades públicas. Posto isto, senhoras e senhores deputados, daqui se infere que o Governo tem a prerrogativa constitucional de propor à Assembleia da República o Orçamento de Estado. Por sua vez, a Assembleia da República tem a competência de aprovar o referido orçamento e de legislar sobre criação de impostos e sistema fiscal. Sendo assim, questiona-se: faz sentido e tem cabimento constitucional esta exigência do Governo Regional? A competência legislativa da Assembleia da República em matéria fiscal tem de estar condicionada aos impactos que a mesma tenha nos cofres públicos, sejam eles nacionais ou regionais. Se assim for, então a mesma lógica deveria-se aplicar aos contribuintes. Se o Governo Regional exige ser ressarcido por uma disposição fiscal que diminui as suas receitas, então os contribuintes também o deveriam poder fazer sempre que uma disposição fiscal implicasse diminuições no seu rendimento disponível. Como se vê, ridícula é a adjetivação mais leve que se pode atribuir a este tipo de postura. Aliás, se o Governo da República fosse aplicar a mesma lógica de procedimento, poderia, à luz deste acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, exigir ser ressarcido das verbas que entregou à região entre 2007 e 2009 no âmbito desta participação variável. Portanto, se é para sermos justos, então o Governo da República também, pela mesma lógica, poderia ter esta postura, mas justamente não o está a ter. Advoga ainda
O Governo Regional, que já perdeu neste processo do IRS variável cerca de 55 milhões de euros, difunde esta mensagem junto à opinião pública, tentando de forma intelectualmente desonesta incutir a ideia de que os madeirenses viram-se privados desta verba. Nada mais errado e falacioso. Essa verba tem entrado diretamente nos cofres dos municípios da região autónoma da Madeira. Portanto, através da ação das câmaras municipais, essas verbas têm beneficiado os membros madeirenses. Face a todos estes considerandos, deixo o seguinte repto ao Governo Regional. Em nome da justiça e do bem-estar dos municípios madeirenses, reconheça que não tem razão nesta matéria e, de forma institucional e em diálogo com os municípios, encontre uma forma adequada à sua capacidade financeira de cumprir com esta obrigação, repondo a legalidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Gil Canha. O que está aqui em causa nesta discussão não é o destino a dar às verbas que os municípios querem arrecadar. O que está aqui em causa é o cumprimento de uma obrigação legal na qual os municípios da região autónoma da Madeira têm direito a usufruir da participação variável de IRS. O destino a dar às mesmas verbas, isso é competência que deverá ser dirimida nos locais próprios e nos órgãos autárquicos onde estas questões são e devem ser discutidas. Portanto, não é isso que aqui está em causa. Agora, também permita-me que lhe diga, Sr. Deputado Gil Canha, relativamente à verba que está em falta, esses 5 milhões, por exemplo, no caso da Câmara Municipal do Funchal, poderiam, a ser devolvidos, poderiam perfeitamente ter evitado que a própria Câmara Municipal do Funchal tivesse que pedir um empréstimo recente, aprovado agora para o orçamento para 2016, no qual 5 milhões vão ser afetos à questão da habitação. Portanto, como vê, Sr. Deputado Gil Canha, há a intenção da Câmara em resolver problemas sociais e carências sociais e vê-se na contingência ter que aumentar o seu endividamento pelo facto de não ver entrar nos seus cofres uma verba que constitucionalmente, legalmente, lhe é devida. Muito obrigado.